Olá, eu vou fazer um vídeo hoje apresentando o Creality Print 6, um fatiador que muita gente não usa. Não entendo muito bem o motivo. Tá certo, ele tem alguns bugzinhos que aparecem de vez em quando, mas independente disso, ele ainda é o fatiador nativo da Creality. Então, eu acho que ele é o que tem mais compatibilidade nativa com as impressoras da Creality. Se você tem uma impressora da Creality, eu acho que é interessante você pelo menos saber mexer com ele. E como ele atualizou agora, ele antes estava na versão 5, agora em janeiro ele atualizou para a versão 6. Entrou alguns recursos a mais, algumas configurações de CFS lá para multicore. Então vou fazer um videozinho geral aqui explanando e mostrando basicamente um pouquinho o Creality Print 6, que tem muita gente que nem conhece ele, nunca nem viu, nunca trabalhou. Então, qualquer coisa, manda as dúvidas e comentários aí que eu posso estar fazendo vídeos complementares. É um fatiador que eu gosto bastante dele. As minhas impressoras sempre foram da Creality, então antes de usar o Creality Print 5, eu usava bastante o Cura. E depois que eu saí do Cura, eu nunca mais tive vontade de voltar para ele, porque o Creality ele já me atendia bem em todos os aspectos. Basicamente, todos os recursos que tem nos outros fatiadores acabam tendo aqui no Creality Print também. Então, eu vou fazer esse videozinho aqui apresentando ele, porque tem muita gente que realmente não conhece, mesmo tendo impressões da Creality, e fazendo uma explanação por alto, mostrando algumas principais ferramentas que teve aqui nele, e alguma coisinha que tenha atualizado. Então, para quem não conhece, essa aqui é a tela inicial dele. Ele é muito parecido com o Orca. Então, se você já está familiarizado com o design do Orca, você pode ver que ele tem muito. São muito parecidos. Um fatiador é muito inspirado no outro, então. No caso, o Creality Print é baseado em cima do Orca. Então, se você já está acostumado com o Orca, você vai ter muita facilidade aqui também. Ele mudou pouca coisa da versão 5 para essa. O que eu reparei foi mais alguns recursos aqui de fatiamento para dividir peça. Que, ou seja, se você tem uma peça muito grande que não cabe na mesa, você pode partir ela em várias mesas e depois fazer a montagem. E basicamente isso. E entrou alguns outros recursos aqui de multimaterial para o CFS da Creality, né? Que está vindo agora as impressoras novas, que parece que a Creality vai investir bastante agora em multicore. Então é a K2 Plus, se eu não me engano, que ela está vindo já com um sistema de multicore bem interessante, bem parecido com os sistemas da Bambu. Então, e até o próprio fatiador da Bambu também, ele é bem parecido com o fatiador da Bambu também. Então, falando de multicore, aqui tem a parte de materiais, que é uma das coisas que mais chama a atenção do meu ponto de vista. Aqui tem como você adicionar mais cores, remover cores antigas, selecionar os perfis de filamento que você tem e aqui no caso editar os presets de filamento. Aqui ele está no HyperPLA, é um PLA nativo da Creality, mas ela até tem alguns outros perfis salvos ali. Aqui você configura tudo, desde volume, filamento, temperatura de mesa, tudo você vai configurando por aqui. Uma opção que eu configuro bastante também, até para você estimar o valor das suas peças, é o valor. Ou seja, se seu rolo de filamento que você está usando aí custa R$ 100 o quilo, você coloca aqui R$ 100 e salva. Aqui eu vou estar salvando um preset, é claro, né? Aí salva o preset, sai, ele já fica selecionado aqui em cima. Vamos adicionar aqui um modelozinho básico, colocar aqui um cubo mesmo. Vou mandar fatiar, aí aqui ele já me dá os valores de referência. Por exemplo, isso aqui ele já daria de uma forma ou de outra, o tempo de impressão, a quantidade de material e a metragem de material que você vai gastar. Fora isso, aquela opção que a gente configurou lá, ela vai refletir aqui, ó, nos 36 centavos. Ou seja, considerando que o filamento custa R$ 100 o quilo, você está gastando aqui 36 centavos. É um recursozinho bem interessante. E ali também tem um campo para você, no campo de impressora, eu vou mostrar mais para frente. Tem como você estimar também o consumo de energia pelo tempo que demora. Então já dá para você sair daqui do fatiador já com uma previsão de custo bem interessante para a sua peça. Aqui são os três modos. Preparar é onde a gente seleciona, pré-visualizar é onde a gente vai depois que a gente fatia, e dispositivo a gente vê aqui as impressoras. A minha está desligada, por isso que ela não está aparecendo aqui, mas já já eu ligo ela para a gente ver como é que vai ficar.
Saindo aqui da parte de filamentos, vamos ver aqui agora a nossa barrinha de ferramentas. Primeiro botão é o botão de importação. Você pode importar também clicando com o botão direito aqui na mesa. Se você clicar em adicionar modelos, você vai cair no mesmo lugar que você tem se você clicar nesse botãozinho aqui. Se você clicar aqui, vamos pegar aqui qualquer modelo aqui. A gente abre e ele já insere na mesa. Beleza? Aqui você vai para importar, no caso. Aqui a gente tem as setinhas, ou seja, quando você clica com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela, você rotaciona a tela. E se você clicar bem aqui na casinha, você volta para a posição normal e tem o cubinho também que você pode ir tocando e indo para cada posição, virando de um lado para o que você quiser. Beleza? Vou voltar aqui para a tela inicial. Segundo botãozinho aqui a gente tem adicionar mesa, ou seja, se você quiser colocar várias mesas para colocar várias cores de material ou dividir a peça ou fazer o que você quiser fazer, é só clicar nesse botãozinho que você adiciona outra mesa. E já aqui nos recursos da mesa a gente tem a opção para fechar a mesa. A peça ficou perdida lá embaixo. A gente tem a opção também de organizar objetos. Quando a gente clica aqui a gente organiza os objetos da mesa total, ou seja, vai redistribuir os objetos na mesa. Auto-orientar, aqui ele vai orientar para a mesa, ou seja, se um objeto estiver em pé, ele vai virar para o lado que melhor enquadre na mesa. Bloquear a mesa para você não fazer edição nela sem querer. Personalizar, algumas opções de mesa, mas isso aqui a gente usa muito pouco. Beleza, vamos fechar aqui também, voltamos aqui para a nossa mesa principal e já vamos para um segundo botãozinho aqui que é o auto-organizar. Aquele outro objeto que eu arrastei lá para trás, ele ficou perdido. Se eu clicar nesse botãozinho aqui e mandar organizar, ele já redistribuiu aqui na mesa. Ou seja, esse botão aqui, ele reorganiza todos os objetos da nossa área, tenta compactar tudo em uma mesa só. Diferente desse daqui na mesa, que ele só reorganiza os objetos aqui na mesa. Então, os objetos que estão na mesa aqui, se você clicar nele, ele vai reorganizar, redistribuir da melhor forma. Aqui, ele já organiza todos os objetos de todas as mesas. A orientação automática é a mesma coisa desse aqui da mesa, só que aqui, no caso, ele faz uma geral. Por exemplo, já vamos mostrar logo aqui uma outra opção, que é o de rotacionar. Eu vou rotacionar esse objeto aqui. Tem como você distribuir o giro livre. E se você vir aqui para as setinhas, ó, ele vai fazendo os toquezinhos. Então você pode distribuir aqui 45 graus, ou aqui no caso de 5 em 5 graus. Ou livre, tanto faz. Beleza. Mesa está solta, vou clicar aqui em orientação automática. Quando eu clicar aqui, ele vai perguntar, vai dar os comandos e reorganiza tudo que tiver torto na mesa para ficar colado na mesa. Redistribui a orientação do objeto para a mesa. Outro botão, movimentação, é um botão que a gente usa muito pouco. Ele vai te dar os controles para você jogar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Mas é a mesma coisa que se você não tiver selecionado ferramenta nenhuma, clicar no objeto e arrastar, que você vai ter muito mais comando livre. É só porque ali você consegue ter o controle em cima dos eixos, X, Y e Z. Aqui você tem uma mão livre, mas eu uso mais é isso. Botõezinhos de visão de peça, botãozinho de escala, se você quiser aumentar ou diminuir uma peça. Uns botões que a gente usa muito pouco aqui, fazer um furo na peça, fazer uma espessura na peça. Já esse daqui eu uso bastante, cortar. Aqui ele faz um corte na peça seguindo um plano específico. Então, tem algumas caixinhas de seleção aqui, isso aqui é novo dessa versão do Creality, que depois que ele corta, ele pode apoiar o corte, virar ou fazer qualquer movimentação, mas normalmente eu tiro. Eu quero que ela fique do jeito que eu cortei, até para eu entender o que é que eu vou fazer com a peça. Da mesma forma, ela tem aqui os ângulos, você pode girar a peça do jeito que você quiser. Se você quiser girar aqui em ângulos fixos também, você pode voltar aqui dentro do gráfico. Aí é só mandar executar o corte, que aqui no caso, como eu desmarquei aquela opção, ela não mudou a orientação, mas já fez o recorte das peças que eu queria. Aqui no caso virou 3 peças. 2, na verdade, porque ó, você pode ver que essas 2 peças aqui, elas estão agrupadas. Isso aqui tem como a gente separar bem aqui no menuzinho de objetos. Tá vendo que aqui a gente está na opção global? Se eu clicar aqui em objetos, ó, ele vai mostrar que eu tenho o cubo e essas 2 peças aqui da mesa.
Clicando com o botão direito aqui em cima delas, ó, eu posso mandar, cadê? Dividir para objeto para peças. Ele mudou, não era esse o nome que tinha aqui antes não. Mas independente disso, essa opção eu acho que ela vai estar aqui em dividir para objetos. Então ela pega, ixi, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para desfazer essa separação. Pronto, virou um objeto só. Pronto, desfiz, virou um objeto só. Voltamos aqui para a nossa mesa central. Outra opção que tem aqui são opções de combinação. A gente usa muito pouco aqui, você normalmente já chega aqui no fatiador com a peça já pré-montada. Aqui a gente tem uma reguinha, que a gente mede qualquer coisa, na verdade. Se eu quiser medir, por exemplo, o tamanho desse cubo, eu posso clicar num plano, clicar no outro plano e ele te dá a medida. Se eu quiser fazer a mesma coisa com aresta ou com ponto determinado no meio da peça, também é possível fazer. Ok, dá um ESC aqui, fechar. Outra opção aqui no menuzinho de ferramentas é a opção de suporte. Essa peça aqui ela não tem suporte, mas independente disso você pode delimitar. Se você quiser fazer você pode delimitar aonde você quer colocar suporte. Aqui é um campozinho de pintura, ou seja, você marca aonde você quer que tenha suporte da peça e onde não precisa. Aí depois lá no menuzinho de suporte aqui no lateral, você seleciona o suporte manual. Por exemplo, você seleciona o suporte manual aqui, eu quero pintar essa parte aqui, ou seja, eu quero que essa parte aqui tenha suporte. Então ela vai colocar um suporte aqui. E com o botão direito do mouse, a gente faz a negativa de suporte. Ou seja, onde ficar vermelho aqui é onde eu não quero colocar suporte. Beleza? Fiz as duas marcações aqui, eu vou fazer só um girozinho aqui na peça, só para a gente ver como é que vai ficar. Pronto, eu virei a peça, vou mandar fatiar. Pode ver aqui, ó, que ele colocou um suporte só naquela parte que eu demarquei. Então, um recursozinho bem interessante para peças complexas. Saindo da opção de suporte, tem a opção de costura. A opção de costura é basicamente a mesma coisa do suporte. A gente vai demarcar aqui aonde a gente quer que fique a costura e com o botão direito onde a gente não quer que fique a costura. Então aqui como eu marquei com o botãozinho, com o botão esquerdo do mouse ficou verdinho, se a peça precisar de costura, ela vai fazer a costura nessa parte aqui onde eu coloquei. E é claro que isso respeitando o nível de camada, né? Então se naquela camada ali, quer ver, vamos mandar fatiar aqui. Ó, nessa camada aqui, nessa parte do plano, não entra, né? Ou seja, em cada camada, ó, ele fez a costura somente naquela parte que eu delimitei. E é um recurso também, porque, por exemplo, se você não quiser que tenha uma costura em um ponto que o fatiador está colocando uma costura, é só você desmarcar lá naquela opção. Próxima opção aqui é um recurso bem interessante também. Ó. É o camada variável. A gente clica nela, ele abre esse menuzinho com essa barrinha aqui do lado. Você está vendo esses tracinhos que aparecem aqui? Isso aqui são as camadas de impressão. Então, quando eu clico aqui com o botão esquerdo do mouse, ó, você está vendo que ele vai puxando a barra. Você puxa, você clica com o botão e puxa. O que aconteceu aqui? Está vendo que as barrinhas ficaram bem mais fininhas? Ou seja, aqui nesse ponto, ó, ele está colocando uma altura de camada de 0,08 milímetros. Se eu clicar com o botão direito, ó, ele faz o movimento contrário. Ou seja, a altura de camada está ficando bem mais grossa. Aqui, como meu bico é 0,4, o máximo é 0,36 e o mínimo é 0,8. Então você consegue ajustar as alturas de camada por aqui. Ou seja, isso é um recurso bem interessante, por exemplo, se você tiver uma esfera. Então, uma esfera é um objeto que é chatinho de desenhar. Quando a gente fatia uma esfera, você pode ver que, já vamos até dar uma olhada aqui naquela que eu fiz a alteração, você pode ver que os pontos lá onde eu fiz a camada mais grossa ficou mais grossa e outros pontos ficaram mais finos. Mas voltando aqui para a esfera, a parte de cima da esfera, ela sempre fica com esses detalhezinhos de camada bem evidentes, por causa do ângulo do contorno da esfera, o ângulo de tangência lá em cima. Então você pode ver ó, que nesse último ângulozinho aqui, olha o tamanho que ficou essa camada. Então isso aqui é um recurso que é interessante para a gente alterar aqui. Vamos selecionar a esfera, altura de camada variável, e mandar, por exemplo, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse, bem aqui, ó,
Tá vendo que ele está colocando várias outras camadas lá em cima? Ou seja, dá para a gente regular a quantidade de camada que a gente quer. E aqui no meio da esfera, como é uma superfície bem plana, você pode até ver que quando eu coloco o mouse aqui na barrinha, ó, aqui na tela aparece o contorno de onde eu estou selecionando. Ó. Tá vendo esse amarelinho na esfera subindo e descendo? É onde eu estou trabalhando. Então dá para eu clicar aqui com o botão esquerdo. Ó, aqui no caso seria interessante até diminuir. Então aqui é um lugar onde não precisa de ter camadas tão finas. Então isso aí agiliza a nossa impressão. Vou mandar fatiar aqui só para ver a diferença que ficou na esfera. Tá vendo aqui que ela ficou bem mais concentrada, os círculos aqui em cima? Vai ficar com a camada bem menos evidente. E aqui no meio, onde eu engrossei, ó, quase não fez diferença e vai agilizar a minha impressão. É um recurso bem interessante se você souber trabalhar também com ele. É bem legal. A opção de texto a gente quase nunca usa aqui, mas se você quiser escrever alguma coisa em alguma superfície plana, você pode usar ele. Beleza? E opção de visualização de montagens. Se você dividir aqui as peças, você pode ver como é que elas vão ficar montadas nessa opção aqui. Beleza, essa é a barra de ferramenta da Create. Vamos voltar aqui para o menu inicial. Vamos apagar essa bagunça que eu fiz aqui, que já ficou fora de controle. Ok. Aqui a gente tem os presets já definidos. Aqui no caso eu não configurei ainda nesse fatiador. Estava usando o Creality Print 5 ainda, apesar de ter saído já o 6, eu já fiz algumas impressões nele, mas eu ainda estava usando muito o 5, porque eu tinha muito preset configurado lá e fiquei com preguiça de trazer tudo para cá. Mas quando você salva um preset, ele aparece aqui. E, fora isso, tem como você fazer as configurações manuais. Então, aqui a gente tem as opções de qualidade, altura de camada, volumes, costuras, precisão, recursos de passar ferro, que é um negócio bem interessante para as camadas de acabamento em cima, e ponte, isso aí. Aqui a gente tem a opção agora de resistência, as partes de quantidade de parede que você quer colocar no objeto, tipo de camadas superiores e inferiores, espessura da camada superior e inferior, preenchimento, um recurso bem interessante também que a gente usa bastante, tipo de preenchimento e assim vai indo. Beleza? Opções de velocidade, opções de suporte, opções de filamento, esse menuzinho aqui é novo, não tinha antes no Creality Print 5. A torre de filamento eles jogaram para cá, opções de purga e algumas outras opções avançadas. Dependendo da impressora que você tiver selecionado, vai estar aparecendo mais opções aqui também. E as outras opções que aparecem aqui também, saia, borda, tipo de textura e aqueles outros recursos avançados. Uma passadazinha simples. Se você quiser que eu detalhe alguma ferramenta mais detalhada, manda aí nos comentários o que você precisa, que eu posso estar fazendo um vídeo dedicado para você. Beleza. Tem alguns recursos aqui também bem interessantes nas configurações da peça. Ou seja, quando a gente clica com o botão direito em cima da peça, tem como a gente fazer algumas pequenas edições na peça, colocar algum modificador. A opção de modificador é bem interessante. Por exemplo, se eu quiser essa peça aqui, se eu quiser fazer alguma alteração em uma parte específica dessa peça, eu posso colocar um modificador nela e fazer essa edição especificamente lá. Ou seja, tem como eu alterar a altura de camada só naquele pedaço ali, ou seja, ele vai fazer uma camada diferente naquele pedaço. Tem como eu alterar o preenchimento naquele pedaço ali, por exemplo, se eu quiser colocar 80% de preenchimento, uma quantidade de perímetro diferente do objeto geral, dá para fazer tudo isso aqui. Outros recursos interessantes também que tem, modificador de altura de camada também é bem interessante. E mudar filamento, ou tem como você trocar o filamento por aqui também, se eu quiser colocar ele de outra cor. É basicamente isso. Tem alguns outros recursozinhos, espelhar, dividir e é isso. Beleza. Um outro detalhe também. Aqui a gente tem um menu de objeto, ou seja, aqui a gente consegue ver todos os objetos que tem, ou seja, eu posso trocar a cor por aqui também, normalmente eu faço isso. E tem como a gente agrupar objetos, só selecionar mais de um e fazer uma montagem, que aí eles ficam unidos como se fosse um objeto só. E aqui no canto superior esquerdo, a gente tem a opção de impressora. Aqui a gente consegue selecionar as impressoras e os presets que a gente tem. Vou até abrir isso aqui para mostrar uma outra opção que tem ali.
Aí no lapisinho a gente consegue editar. Aqui a gente consegue definir as opções da impressora mesmo, as configurações gerais da impressora. Tamanho de mesa, alguns posicionamentos. O valor, aqui é onde é aquele campozinho que eu falei do tempo de impressão. Aqui tem como você colocar quanto que custa a hora de impressão, por exemplo. Então, quando você fazer o fatiamento lá, ele já vai te dar um posicionamento bem geral de quanto custa cada peça. Que mais? Tá, uma outra opção que eu uso bastante aqui também é a opção do G-Code, se você quiser editar o G-Code. Um recurso que eu uso bastante é aqui para fazer o time-lapse. Cadê? Ah, eu já estava nela. Bem aqui, ó. Que quando eu estou fazendo as minhas impressões aqui, que eu estou gravando vídeo, normalmente eu boto para eu fazer um time-lapse por aqui. Porque eu fiz um obturadorzinho externo, que aí eu consigo ir pegando fotos pelo celular exatamente para essa configuração do G-Code que eu fiz aqui. Se vocês quiserem, depois que eu faça um vídeo detalhado fazendo o time-lapse aqui na minha impressora, é só mandar aí nos comentários que depois eu vejo. Aqui no caso ela faz uma retração do filamento, depois ela move o hot end lá para trás, aciona o obturador e depois volta para a impressão. É uma opção bem legal que ela faz quando está passando de uma camada para outra. Aqui no fatiador, na impressora, até tem uma opção também de G-Code específico para o time-lapse. Mas esse G-Code aqui, ele é para usar a câmera nativa da impressora. Aqui na minha uma Ender 3V3 Kaya, ela não vem com uma câmera dela mesmo na impressora, mas eu comprei aquela câmerazinha da Creality, aquela nebulazinha. E se eu quiser fazer um time-lapse por ela, também dá para fazer editando bem aqui. Lá no outro fatiador, no Creality Print 5, eu tinha um presetzinho configurado que fazia a foto pelas duas câmeras, pelo celular e pela câmerazinha da Creality. Outras opções que a gente tem, o menuzinho abrir, se você tiver algum projeto salvo, você pode abrir aqui, salvar, configurações, desfazer, refazer. Configurações aqui a gente tem a parte de idioma, entrou muito mais idiomas do que tinha antes. A região, sistema de medidas, aqui métrico imperial, e basicamente isso, algumas configurações aqui de inicialização. Outra opção, aqui é os recursos de nuvem da Creality. Aqui a parte de arquivo, é basicamente a mesma coisa que a gente tem ali, salvar, importar, exportar. E nessa setinha aqui para baixo, tem uma partezinha bem interessante também. Aqui as outras opções de copiar e colar, que a gente nunca usa, mais os teclados. Visualização, a gente também consegue controlar tudo por aqui. Calibração, aqui tem uns recursos bem interessantes. Então, se você quiser fazer uma torrezinha de temperatura para configurar o filamento, você pode determinar o filamento, o material que você quer, as faixas e mandar gerar, que ela já faz automaticamente aquela torrezinha padrão de temperatura. As outras opções de calibração que tem é de fluxo, pressão, volume, qualquer opção que você tiver. E ainda tem o tutorialzinho aqui. Se você clicar aqui, ele abre para você também mostrando como é que usa cada uma dessas ferramentas de calibração aqui em cima. Acabou que eu não mandei imprimir. Vamos mandar aqui, vou mandar fatiar. Isso aqui é uma torrezinha de temperatura. Aqui tem alguns recursos interessantes também nessa barrinha, que aqui no caso ele está no geral, mas tem como a gente ver filamento. Se tivesse mais de um filamento você conseguiria enxergar por aqui também. Questões de velocidade, ele vai mostrando como é que é o trajeto. Questão de temperatura, que aqui como é uma torre de temperatura e a gente está com alterações aqui no G-Code de temperatura para impressora, começa com a temperatura e vai mudando, fica bem interessante, fica bem coloridinho. São opções de visualização que são bem interessantes também. E a opção de deslocamento aqui também, que a gente vê a movimentação do bico, por onde que ele está passando. Inclusive tem essa barrinha aqui embaixo, que a gente vê a movimentação do bico nessa camada, e a barrinha aqui que a gente vê a altura de camada. Beleza? Fatiado, se a gente quiser mandar imprimir, a gente pode clicar nesse botão bem aqui. Quando a gente clica nessas setinhas aqui, tem algumas opções. Se eu quiser só enviar para a impressora, se a gente quiser salvar um arquivo G-Code também em algum lugar, tem como você fazer todas as opções por aqui. Mas dificilmente eu uso isso. Abre essa janelinha aqui com algumas configurações, mostrando os filamentos que está usando, o tempo e as comunicações. Aqui já dá até uma fotozinha da minha impressora. Tem outra opção aqui novamente, se eu quiser só enviar o arquivo, eu posso clicar aqui que ele vai mandar o arquivo lá para a impressora. E posso mandar começar a imprimir. Ela não tá com o filamento lá. Se eu mandar
ela aparece essa mensagenzinha de erro aqui. Não, não é uma mensagem de erro, é só um alerta mesmo. Porque ele só está perguntando se você tem certeza que você quer mandar, se não tem nada lá em cima da impressora para não quebrar ela. Ok. Foi? Foi, começou. Vou até parar aqui porque eu não quero que ela imprima. Mas é basicamente isso. Aqui já mostra a impressora, ela começa a trabalhar lá atrás. Aqui mostra os arquivos que eu já mandei para ela. Aqui tem um controlezinho de barra de temperatura que também dá para ir acompanhando alguma coisa. E é basicamente isso. Eu mandei cancelar, já já ela cancela lá. Ela tem que fazer as movimentações dela primeiro. E cancelou. Foi. Beleza, é isso. Tem como controlar a impressora também. E acabou que eu esqueci de gravar a parte de cor. Vamos colocar um objetozinho aqui, um mais complexozinho. Vamos pegar o barquinho aqui, o Bench. Beleza, esqueci de mostrar essa ferramenta aqui. A ferramenta é de pintura. Nela que a gente pode pintar com o pincel, selecionar a cor, pintar com o pincel só a parte que a gente quer. A opção da bolinha, que ela é uma esfera e pinta em todos os lugares onde ela estaria encostando. Um intervalo de altura. E a opção que eu acho que é mais útil é essa daqui da latinha de tinta. Com ela você clica em uma determinada parte e ela pinta essa parte. Então, é isso. Tem como usar várias cores para vários lugares diferentes. É isso. Vamos fazer os nomes aqui amarelos. Oi, é isso. Barquinho pintado. Fechou. Valeu. E é basicamente isso. O fatiador tá demonstrado. É um fatiador bem interessante. Eu acho que compensa vocês investirem um pouquinho nele para usar. Curtiu, assistiu até aqui? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos. Valeu!